Olá, boa noite, uma excelente noite para você. Obrigada por estar aí do outro lado, você que estava esperando o Sem Tabus, porque nós daqui já estávamos esperando. E se você está chegando agora, esse é um programa separado para nós falarmos de relacionamento e sexualidade, para nós falarmos à luz da ciência e da Bíblia. E hoje será especialmente a partir do conhecimento bíblico e menos psicologia e mais do contexto da palavra de Deus para o que nós precisamos saber a respeito de casamento e sexualidade. O que a Bíblia diz sobre sexo? Por que sexo fora do casamento, segundo a Bíblia Sagrada, não é o ideal de Deus para nós? O que significa o adultério? Por que é algo tão difícil de lidar? Como tratar dessas questões à luz da Bíblia e segundo a realidade de tantos de nós, se não de todos nós, que precisamos lidar com desejos, com a sexualidade como um todo e ainda os princípios. Como trabalhar os princípios, a moralidade, o que está de acordo com o que a Bíblia nos ensina, sem necessariamente vivermos a repressão, sem sermos repressores, mas sermos cuidadosos e atenciosos com aquilo que está escrito. Como coadunar tudo isso, como colocar tudo isso no contexto da espiritualidade e da vida cristã. Então fique aqui com a gente no nosso Sem Tabus, desejando, como já disse, a você uma excelente noite e o melhor dessa noite, que seja a nossa companhia, você com a gente, nós daqui também usufruindo da sua companhia aí do outro lado, e muito obrigada por isso. E a partir de então, tomarmos decisões, termos uma mentalidade ainda mais consistente e conhecimento consistente a respeito da nossa sexualidade e dos relacionamentos. Fique aqui com a gente então, e o meu convidado de hoje é o pastor Frederico Branco, mas carinhosamente chamado por todos nós aqui na Novo Tempo de Pastor Fred. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Darleide. É um prazer estar aqui novamente. É isso. Prazer estar aqui com cada telespectador, um programa relevante, importante. E vamos aí conversar. Então vamos à primeira pergunta. Por que sexo fora do casamento, no contexto bíblico, é alguma coisa que aparece como algo muito sério e que vai exigir de nós, inclusive, muita reflexão, já que nós vivemos hoje em tempos pós-modernos e ao longo do programa quero trabalhar bem de perto essa questão, mas por que, segundo a Bíblia, sexo fora do casamento é tão sério, tão considerado inadequado, indevido para o cristão? Perfeito. Para a gente poder entender melhor isso, a gente obviamente recorre à Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, é a autoridade máxima, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e expressa a vontade de Deus. O ser humano é um ser sexual. Nós todos somos afetados pela sexualidade e pelo casamento ou pelo matrimônio. Até porque nós nascemos e experimentamos e vivemos por causa de uma relação sexual. Meu pai e minha mãe tiveram uma intimidade sexual e eles dizem que foi feito com muito amor, inclusive. Que ótimo. Né? Isso é muito bom. Observando então o propósito de Deus para a criação, Deus criou homem e mulher. Eu gosto de recorrer à Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou homem e mulher. O texto diz assim, olha: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus faz uma avaliação do estado emocional de Adão e percebe que ele não era completo. Isso é interessante. Você percebe aqui no verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, segundo o relato bíblico, o ser humano como um todo é um ser integral, indivisível, e a parte sexual faz parte constitutiva do ser humano. E a avaliação bíblica, a avaliação de Deus é que a sexualidade ela é boa. Agora, quando a gente lê lá em Gênesis 2:18, Deus dizendo assim, não é bom que o homem esteja só.
Então você vê aqui Deus, ele diz assim, Adão, você vai nomear agora os animais, a taxonomia, né? O nome que ele desse para cada animal seria o nome que cada animal teria. E de fato, Adão ele começou a nomear e a classificar os animais. E ele percebeu que para ele não havia alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe fosse igual. A Bíblia diz idônea, né? Na verdade, é um sentido de alguém que o correspondesse, que fosse semelhante a ele, que fosse igual, mas ao mesmo tempo diferente. Então você conhece o relato bíblico, Deus fez cair sobre ele um sono profundo e da costela dele Deus criou Eva. E esse relato está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante. E é muito interessante porque depois que Adão acorda, Deus leva Eva para Adão e entrega Eva para Adão. E Adão, quando vê Eva pela primeira vez, a gente pensa assim, Adão não teve escolha. Claro que ele teve escolha. Ele aceitou aquilo que Deus preparou para ele. E ele não só aceitou, como ele proferiu a primeira poesia registrada na Bíblia. Ele disse assim, olha só que lindo, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então a gente percebe que o ser humano ele foi criado para uma experiência de comunhão, para uma experiência de unidade. Então Adão e Eva foram criados, o homem, Adão, ele só se percebeu de forma plena, diferenciada, quando ele se contrastou com Eva. E então esse é o sentido da complementaridade, né? Então o ser humano não era completo, e então quando ele recebe de Deus Eva, ele faz essa declaração, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então aqui a gente vê uma questão, um sentido de compromisso, a gente vê uma questão de amor, um amor que não está fundamentado apenas num desejo ou num sentimento, mas ela se expressa, o amor também se expressa num compromisso por toda a vida. Falando a respeito da pergunta que iniciamos o programa, a Bíblia ela trata com muita seriedade essa questão do sexo antes do casamento. Por quê? Porque nós precisamos entender qual é o propósito da sexualidade. Em que contexto a expressão da sexualidade, quando eu digo expressão, eu digo a prática da intimidade sexual, qual é o contexto legítimo para a prática sexual? De acordo com a Bíblia, somente no matrimônio. A prática sexual ela é legítima apenas no contexto do matrimônio. Então, numa leitura superficial, a gente vê alguns elementos aqui. Primeiro, Deus é o criador da sexualidade. Na avaliação de Deus, a sexualidade é boa. Então, isso requer de nós um pensamento positivo em relação à sexualidade. A sexualidade não é algo depravado, não é uma coisa imoral, quando, obviamente, é praticada dentro de um contexto que foi criado por Deus. Então, o matrimônio também foi criado por Deus. Deus celebrou o primeiro casamento quando ele criou Eva e entrega Eva para Adão. Imagine a cena, Deus levando Eva até Adão, Adão olhando e Adão ele ama à primeira vista, mas ele fez uma escolha. Posso falar aqui sobre amor, eros e amor ágape? Por favor. Quando os teólogos eles tentam definir esse tipo de união, esse tipo de unidade que existe na intimidade entre um homem e uma mulher no contexto do casamento, tentando alcançar as dimensões que envolvem o aspecto físico, mental, emocional e espiritual, eles recorrem a duas palavrinhas, né? Eros e ágape. O eros tem a ver com o aspecto físico, com o aspecto emocional do amor. O ágape, ele tem mais esse aspecto do compromisso. A despeito de qualquer coisa, eu vou estar do seu lado. Aconteça o que acontecer, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, eu vou estar ao seu lado. Então esse comprometimento, por quê? Porque ela é o meu outro eu. Quem é que faz mal a si mesmo? Quem? Em sã consciência, não faz. Exato. Então, quando Adão viu Eva, e Eva foi feita a partir de uma costela de Adão, então ele percebeu que ela era um segundo eu, diferente dele, mas ao mesmo tempo igual a ele.
extremamente ligada a ele, né? Constituída a partir dele. Então, ele está num processo de envolvimento e compromisso com ela, de carne, de sangue, de verdade. Então, a pergunta que eu te fiz inicialmente, e que você está respondendo, significa então, para o nosso entendimento, que sexo fora do casamento, ele é considerado tão sério do ponto de vista de quem criou o sexo e o relacionamento, porque pode significar um descomprometimento com este outro eu, com esta outra pessoa, com este outro indivíduo com quem eu deveria ter responsabilidade, fazer aliança, ter Perfeito. cuidado com o que sente, com o que pensa, com quem é de fato. A questão é que nós temos lidado com pessoas cada vez mais como se elas fossem coisas. Nós temos nos relacionado, e aí vem a teoria de Bauman, que é assim, uma das coisas mais simples e, porém, ao mesmo tempo mais profundas dos últimos tempos, para nós entendermos o que está acontecendo com essa dinâmica de viver nos dias de hoje. Quando nós lidamos com as pessoas como se fossem coisas. Exato. E aí fica difícil para nós entendermos qual é o significado de um compromisso sério que venha cercado de cuidados. E aí nós preferimos falar de proibição, de opressão e por aí vai. E para nós cristãos, inclusive, está ficando difícil entendermos isto que, de alguma forma, deveria ser tão básico para o cristão entender, que está no Gênesis, a forma como Deus lida com homem, mulher e sua sexualidade. Exato. Não é? E a gente, quando vê lá o relato de Gênesis 2:24, Deus dizendo assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e agora se tornarão uma só carne. Então veja bem, o vínculo que existe entre um marido e uma esposa, ele é um vínculo mais forte, é um vínculo mais profundo do que o vínculo de pai para filho. Por quê? Porque chega um momento em que o filho vai ter que deixar o pai e a mãe para se unir à sua mulher. E vai constituir ali uma nova unidade, uma nova entidade familiar. Então, quando a gente olha para o relato bíblico, a gente vê que o propósito de Deus para a sexualidade humana, para a prática sexual, é no contexto do casamento. Qualquer prática sexual fora do contexto do casamento é uma prática ilegítima. Então, por isso que Deus vê isso e a Bíblia também vê isso e trata desse assunto com bastante seriedade, né? Por exemplo, você se lembra, se não me engano, em 1 Coríntios 6,16, eu vou ler aqui. Posso ler, Darleide? Por favor, sim. Olha, 1 Coríntios 6,16. Enquanto o pastor Fred encontra a passagem, o texto bíblico, eu lembro a você que você está acompanhando o Sem Tabus e nós hoje estamos falando de sexo segundo a visão bíblica e o porquê do cuidado que devamos ter com a prática sexual, seja para os solteiros, seja para os casados. A palavra que, segundo a Bíblia, é aplicada ao sexo fora do casamento para solteiros, havendo sobre isso uma repreensão, uma exortação, com o cuidado de que esse menino, essa menina, a moça, o rapaz, tenha o entendimento de que isso é para o seu bem. Não é porque Deus castiga, vai mandar para o inferno. Isso é um cuidado de Deus para que você seja preservado de sofrimentos. E nós vamos falando disso ao longo do programa, tá bem? E no contexto dos casados, a prática do sexo, a infidelidade, é o que nós conhecemos como adultério. E vou trazer para você daqui a pouquinho a seguinte questão. Jesus fala muito contundentemente a respeito de adultério, mais do que o conceito geral significa muitas vezes para nós. Então, o programa de hoje está bem instrutivo, bem um estudo mesmo a partir da Palavra de Deus, hoje com a presença do pastor Frederico Branco. Pois não, segundo Coríntios... E bem no que você falou, Darleide, de fato a gente vive num tempo onde os valores estão relativos, cada um vive do jeito que quer, ninguém se intromete na vida do outro, cada um tem a sua individualidade, cada um tem os seus valores e assim por diante. Mas nós, como cristãos, nós nos fundamentamos na palavra de Deus. E falando a respeito da seriedade desse assunto, é de fato porque Deus quer nos proteger. Deus ele quer que nós tenhamos saúde física, emocional e espiritual também. E a sexualidade ela tem essa dimensão espiritual.
Quando eu digo dimensão espiritual, não é algo assim transcendente, algo assim Místico. místico. É o aspecto espiritual do homem, no sentido de que ele tem a vida conduzida pelo Espírito Santo. Ele gera frutos do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade, que é mansidão e domínio próprio. Então, quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós devemos prosseguir na santificação de todas as áreas da nossa vida, no aspecto físico, mental e espiritual, né? Ele está dizendo assim, tudo na sua vida deve ser santificado. O que é ser santificado? É ser colocado de lado para Deus. Então não adianta, eu tenho uma vida religiosa, eu vou para a igreja no sábado e eu já bati o cartão lá na igreja, depois que eu sair da igreja eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. De acordo com 1 Coríntios 10:31, tudo que eu fizer deve ser para a glória de Deus. E para eu fazer isso para a glória de Deus, eu preciso conhecer qual é o propósito dele, a vontade dele para a minha vida. Aqui em 1 Coríntios 6:16, Paulo diz assim, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então veja, Paulo reconhecendo aqui que de fato existe um vínculo, uma certa união através da intimidade sexual. Agora, as duas pessoas, vamos assim dizer, casualmente, têm algum tipo de intimidade física, mas não são íntimas. Não tem um compromisso. Uma pessoa se entrega para a outra, aí no dia seguinte a outra já não quer mais saber, ou de repente um mês depois, ou um ano depois, e o compromisso para toda a vida? E se eu ficar doente, quem é que vai estar do meu lado para cuidar de mim? E se eu passar por alguma dificuldade, então os dois, eles assumem um compromisso. O propósito de Deus é que haja um compromisso público de permanência, de fidelidade, de exclusividade, de pertencimento exclusivo. Eu pertenço exclusivamente à minha esposa e a nenhuma outra, e ela pertence exclusivamente a mim e a nenhum outro. Então isso traz segurança e, consequentemente, saúde emocional, saúde espiritual e assim por diante. E especialmente ficamos protegidos da imoralidade. Perfeito. Você já imaginou se não houvesse o círculo que nos protegesse de cairmos na vala da imoralidade? O que já seria da humanidade? Dá uma espiadinha um dia na história de Roma, quando a imoralidade chegou ao seu índice máximo. Como eram aquelas pessoas? Completamente livres. Mas e o resultado? Em todos os aspectos, sociais, morais, econômicos. Olha para a história do Império de Roma. Até já voltamos.